Bem, pessoal, vamos lá iniciar o curso. Esse módulo um será ministrado por mim, Deoclésio, juntamente com meus colegas Edivar, Janis Cleuton e Ivan. Falaremos nesse módulo a respeito do empreendedorismo e do perfil empreendedor. Alguns aspectos iniciais e traremos ao longo desse módulo uma entrevista com um convidado para tirar dúvidas a respeito do tema. Bem, gente, o empreendedorismo está relacionado ao ato de empreender, ou seja, fazer algo novo e diferente dentro de um comércio, de uma empresa ou até mesmo para a sociedade. E o empreendedor é aquele profissional que começa algo novo, que enxerga o que ninguém viu até o momento e busca soluções inovadoras para os problemas do dia a dia. Ou seja, é aquela pessoa que não tem medo de pensar e nem de agir, saindo de sua zona de conforto em busca de seus sonhos e de bons resultados. É quem coloca em prática novas ideias, fazendo uso da criatividade e inovação, contribuindo assim para o sucesso de toda a organização. Quando falamos em inovação, muitas pessoas imaginam um ambiente com o uso de tecnologias de ponta, com robôs, nanotecnologia e etc. Mas o conceito de inovação vai bem além disso, e não está restrito ao universo das grandes corporações e nem tampouco da alta tecnologia. Segundo o portal Sebrae, com o impacto do Covid-19 na economia mundial, a inovação se torna uma saída para os pequenos. Segundo o portal Sebrae, com o impacto do Covid-19 na economia mundial, a inovação se torna uma saída para os pequenos negócios dribrarem parte dos prejuízos com a perda dos clientes e consequente queda nas vendas e no faturamento. Porém, nada vai adiantar investir em inovação ou criar produtos que não atendam às necessidades dos clientes. O foco principal deve ser nos clientes, estudar o público, saber o que eles estão consumindo e quais seus problemas e desejos. Partindo desse ponto, as organizações têm se adequado ao longo dos anos e feito uso de diversas ferramentas tecnológicas, como aplicativos próprios, redes sociais, entre outros. É importante ressaltar que o uso das novas tecnologias exige por muitas vezes a reciclagem de determinados funcionários, a depender do cargo ao qual o mesmo exerce. Bom, não é novidade para ninguém que a gente vive passando por um período de pandemia, e nesse período foram criadas várias leis, inclusive a de isolamento social, o que acarretou na parada de produção de algumas empresas. Isso causou muitas demissões, infelizmente, porque muitas empresas tiveram que baixar sua folha salarial e, segundo o IBGE, esse número de desempregados no Brasil chegou a 12,2% no primeiro trimestre desse ano de 2020 e passou a 13,3% no segundo trimestre de 2020. Ou seja, o desemprego cresceu muito nesse período de pandemia. Porém, consequentemente, o interessante é que, segundo o portal do empreendedor, nesse mesmo período, o empreendedorismo vem crescendo. Muitas empresas, microempresas, vêm sendo registradas no portal do empreendedor, né? Ou seja, o brasileiro está vendo, diante da necessidade, uma oportunidade de empreender, né? Isso traduz um pouco do perfil desse novo empreendedor. Ele consegue ver, às vezes, onde a pessoa vê só necessidade, só algo ruim, ele consegue ver, tirar algo de bom dessa necessidade e se torna um empreendedor, né? Então, esse perfil empreendedor ele tem sido gerado muito durante a pandemia. Isso é louvável, né? Bom, e para engrandecer o nosso curso sobre empreendedorismo e perfil empreendedor, a gente convidou uma pessoa que vai nos dar uns esclarecimentos sobre o assunto, né? Por ele ser um grande expert na área, tem grande conhecimento, ele é formado em administração de empresas, né? Ele é o coordenador do Crédito Amigo, do Banco do Nordeste de Paulistana, e também é empresário
e proprietário da Rastro Calçados, né? Ou seja, ele tem grande conhecimento da área e vai nos trazer grandes esclarecimentos sobre vários assuntos aqui. A gente vai fazer uma roda de perguntas para ele aqui e ele vai nos responder e trazer a sua experiência para nós. Seja bem-vindo, Mário. Fica à vontade aí para fazer suas considerações iniciais. Em seguida, nós vamos começar os nossos questionamentos. Quero cumprimentar você e os colegas também, Ivan, né, Edvar e o Deoclésio. Dizer que para mim é um momento de satisfação, né, de alegria estar nesse círculo de conversa com vocês, poder contribuir com a comunidade, com a população em geral, né? Pronto, muito bem. Então, Mário, é o seguinte, como você, com sua vasta experiência na área de empreendedorismo, né, você já é o coordenador há muitos anos do Crédito Amigo, né, que é uma instituição financeira que trabalha diretamente com empreendedorismo na região, né? Então, com sua experiência, eu queria saber o seguinte, do seu ponto de vista, como empreendedor e conhecedor, o que é ser um empreendedor e o que é preciso para que alguém se torne um empreendedor de sucesso, na sua opinião? Ser um empreendedor é uma pessoa que pensa e executa, né? O que difere o empreendedor dos demais é a execução, porque pensar, ideia, todos temos, né? Todos têm ideias e não são poucas, né? Sonhos, objetivos, todos temos ideias e sonhos. Porém, o empreendedor, ele se identifica por ser essa pessoa que pensa e executa. Ele é aquele cara que identifica oportunidades e ele vai em busca de meios para executar esta oportunidade. Então, respondendo esta primeira pergunta, ser empreendedor é isto, é pensar e executar. Para você ser um empreendedor de sucesso, eu vou aqui relatar algumas características que estão presentes nos maiores empreendedores de sucesso, né? Que a primeira é a iniciativa. Você não pode esperar as coisas acontecerem. Você não deve esperar as coisas melhorarem, né? Você tem que ter iniciativa, não importa o momento, né? Uma segunda característica de um empreendedor de sucesso é o comprometimento, né? Você tem que ser comprometido com aquela sua ideia, você tem que ser comprometido com aquela sua estratégia. É uma frase que eu gosto de utilizar muito, é a frase que mar calmo não forma bons marinheiros, mas o que forma bons marinheiros são mares agitados, né? Então, essa ideia, né, esse comprometimento com essa ideia, ele é muito válido nesses momentos de turbulência, né? Passa-se um ano, o investimento que você fez, você ainda não teve um retorno. Passa o segundo ano e onde vem as indecisões, as dúvidas. Será que eu estou no lugar certo, né? Será que eu estou investindo certo? Será que eu escolhi o lugar certo? Então, esse comprometimento com sua ideia, com sua estratégia é muito importante. Uma terceira característica que eu posso trazer aqui de empreendedores de sucesso é a persistência, né? A gente pode perguntar por que existem comerciantes, empreendedores que têm 20 anos no mercado, né? Por que tem empreendedores que têm 30, 40 anos no mercado e por que muitos não subsistem 2 anos, 3 anos, 4 anos? Porque, assim, se todo mundo que montasse um empreendimento subsistisse, teria muitos empreendimentos, né? Mas observa-se que existe uma porcentagem que subsiste, né? E essa persistência que faz com que, né, esses que têm 20 anos, 30 anos e 40 anos estão hoje, né? Então, assim, muitos no momento da turbulência, no momento das dificuldades, que são estes momentos que vai forjar o empreendedor, né? Enquanto eu poderia pegar este momento para me forjar, me fortalecer, esse momento de dificuldade e desafio, então a maioria desiste. Então, uma terceira característica de empreendedor de sucesso é a persistência. Uma quarta característica
do empreendedor de sucesso aqui, eu colocaria a preocupação com a qualidade e com a eficiência, ou a preocupação com a evolução. Realmente é uma preocupação de você agregar um valor, de entregar algo de valor para a sociedade, né, para a sua comunidade. Não pensar só apenas no financeiro, né? E uma quinta característica que eu poderia elencar aqui, Janice Cleuton e demais colegas, sobre um empreendedor de sucesso, eu poderia aqui elencar a questão da busca do conhecimento, porque no mundo de hoje, se você não buscar o conhecimento, você fica para trás, né? E você falaria para quem quer abrir um negócio na nossa região e quais dicas você daria devido ao momento atual da economia? Edvar, né, meu amigo? Falando Isso. certo, é isso? Pronto. Para quem quer abrir um negócio, né? Quais dicas eu daria neste momento atual, né? Pesquise uma necessidade, tá bom? Queira atender uma necessidade. Então, existem os empreendimentos que você tem uma habilidade e gosta e já executa, é tradição, né? Ali você já é uma pessoa conhecida. Isso existe em muitos empreendimentos desta forma que dão muito certo. Mas o maior causador de novos empreendimentos é a visualização de uma necessidade. Eu digo assim, o maior causador de empreendimentos que dão certo é quando se visualiza uma necessidade e você busca atender esta necessidade. Como, por exemplo, por que as pessoas saem daqui para Petrolina, saem de Paulistana, por exemplo? Por que as pessoas saem daqui para Picos? Por que as pessoas não compram aqui na minha cidade, né, na sua cidade? Então, essas pessoas elas estão em busca de uma necessidade, né, de suprir uma necessidade. Então, quando você tem esses olhos de enxergar, eu diria isso, eu responderia esta pergunta com uma pesquisa de necessidade, né? Tem o outro lado também, que eu citei agora há pouco, que é aquelas pessoas que já têm uma tradição, um comércio que, por si só, ele também gera uma necessidade. Eu não diria assim, gera uma necessidade, mas desperta uma necessidade nas pessoas. Só me atendo um pouquinho uma pergunta aí, como você falaria para quem quer abrir um negócio na nossa região, quais dicas você daria devido a este momento atual? Uma questão importante é você querer contribuir com a comunidade, traga algo de valor, né? Porque, assim, quando você traga um sentimento que você só quer ganhar dinheiro, né? Você só quer crescer financeiramente, a equipe vê isto. Os clientes veem isto pelo tratamento do patrão com os empregados, não tem valores, né? Não se atém a uma ética, então passa por cima de tudo. Então, o empreendedor tem que, além de precisar uma necessidade, ofereça algo de valor e trabalhe dentro da ética, de forma a respeitar os colaboradores, a incentivar o crescimento desses colaboradores, o crescimento pessoal, independente se eles ficarem com você ou não, né? E também contribuir com a comunidade de alguma forma, né? E faça o que você gosta de fazer, isso é muito importante, né? Não adianta você montar um comércio só pelo lado financeiro, que depois de 2 anos você vai estar altamente estressado e não vai continuar oferecendo algo que venha a contribuir, tá bom? Então, o que eu diria neste momento, as dicas seriam esta: procurar uma necessidade, atender com valor e faça o que você gosta. Abimário, levando em consideração nosso estado do Piauí, e esse atual momento que a gente enfrenta, essa pandemia, qual área de negócio é mais promissora para empreender atualmente? Pronto, eu não me arriscaria a indicar uma área específica ou áreas específicas. Todas as áreas, elas são promissoras. O empreendedor, ele tem que ter uma habilidade e uma visão que, se ele for esperar um momento ideal ou atividade ideal, ele nunca vai começar um negócio. E também, se eu indicar negócios neste momento que estaria em alta, é só um período sazonal, né? Logo quando as coisas forem retornando à normalidade, esta sazonalidade, esta alta,
de algumas atividades que são notórias neste momento, elas deixariam de existir e muitos empreendedores desistiriam, entendeu? Então, minha dica nesse momento, levando em consideração o momento do estado do Piauí, todas as áreas são promissoras, tendo em vista uma necessidade a se atender. Encontrou-se uma necessidade, né? Então, procure atender aquela necessidade. Porque se eu focar só na febre e tomar só a dipirona, vou aqui trazer uma parábola bem simples. Se eu focar só na febre e tomar uma dipirona ali momentânea, né, visualizar só este momento, a febre pode até passar, só que o problema vai persistir no meu corpo, né? Então, é a questão da atividade econômica, eu tenho que ir mais a fundo, eu tenho que saber onde é que está a necessidade para mim, independente do momento, eu continuar com aquela atividade. Porque se eu indicar, por exemplo, uma atividade que está muito alta, como agora a parte de materiais de construção, né? Mas depois que o recurso do governo ele dê uma diminuída ou ele acabar, né? O empreendedor, se eu indicasse isto, o empreendedor teria uma dificuldade mais na frente com isso, porque é algo que está em alta, mas é momentâneo. A parte da alimentação, eu poderia indicar, porém, não é a parte da alimentação, né, que seria promissor, ou a parte da construção, ou a parte da alimentação, tanto nos cereais, quanto na parte da alimentação pronta. Não é o segmento neste momento que eu indicaria, mas é a forma como se deve atender neste momento que mudou, tá bom? Os segmentos, né, a área continua sempre a mesma, independente do momento. A questão é que mudou a forma. Antes era só no offline, era só no físico. Agora, além disso, nós adiantamos aí no mínimo 5 anos na história. Então, além do offline, eu tenho que ir para o virtual, tá bom? Abimário, nesse período de crise, quais as táticas utilizadas por você para que sua empresa se mantenha em alta? Bem, nesse momento de desafio, né, eu utilizo para minha equipe, para minhas equipes, eu não utilizo essa palavra crise, é momentos de desafios, né? Então, assim, nesses momentos de desafios, como especificamente o desafio da pandemia, né, eu gosto de trabalhar muito visualizando o futuro, né, uma visão mais holística. E eu sabia que tudo se encaminharia para o virtual, não que o offline vai deixar de existir, poderá deixar de existir no futuro, mas para nossa realidade aqui de cidades do interior, o virtual entra com muita força, mas o offline, o ponto físico, vai continuar existindo. Então, eu visualizando uma necessidade já natural, antes mesmo da pandemia, eu já trabalhei forte as plataformas sociais como Instagram e Facebook. Então, no meu segmento, na minha cidade, eu sou a loja que tem mais seguidores, por exemplo, no Instagram, né? Então, assim, antes da pandemia, eu já trabalhava forte este segmento. Então, qual foi minha tática antes mesmo da pandemia? E quando chegou a pandemia, só se confirmou. Eu fui para onde as pessoas estavam. Todo mundo estava em casa. Com o quê? Com o celular na mão. Então, eu fui para lá. Eles estavam onde? Nas plataformas sociais, né? Nas mídias sociais. Então, eu fui exatamente para lá, né? Então, nesse momento desafiador de pandemia, minhas táticas foram estas. Meus empreendimentos não fecharam nem um dia, né? E estou vendendo mais do que antes da pandemia hoje, porque as pessoas mudam um pouco o comportamento, e como eu já estava preparado, hoje eu vendo mais do que antes da pandemia. Abmário, você acha que as tecnologias móveis, como as redes sociais, têm contribuído com os novos empreendedores? Sim, essas tecnologias elas são muito importantes, né? Essa questão das tecnologias, né? A questão da tecnologia móvel, como o celular na mão, que todo mundo está conectado a uma plataforma como Facebook, Instagram. O empreendedor ele só precisa ter alguns pontos básicos que as redes sociais, me atendo aqui à tecnologia móvel como o celular, que as pessoas estão conectadas às plataformas,
As redes sociais, elas são, acima de tudo, redes de relacionamento. Facebook, Instagram, por mais que você publica, por mais que você apresenta produtos, mas elas são redes de relacionamento. Então, eu não posso só postar, só divulgar. Eu tenho que interagir com esta pessoa que está do outro lado, né? Com este meu seguidor. Então, essas tecnologias móveis fez com que, através dessas plataformas sociais, dessas mídias sociais, nos aproximássemos muito, com mais força, né? E com mais frequência. Então, essas redes de relacionamento, eu tenho, além de publicar um produto, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que perguntar ao empreendedor como ele está, eu tenho que mostrar os bastidores da minha empresa para ele sentir e ver que não é algo robotizado, ou que você quer somente vender, mas ele quer também conhecer. Então, essas tecnologias móveis, incluindo, né, as redes sociais, que são estas plataformas, elas são redes de relacionamento e são extremamente importantes. Então, existe as formas de você chegar ao seu público. Se você quiser pagar estas redes sociais para publicar um produto direcionado só para a paulistana, só para a cidade X que está de aniversário, só para a cidade Y, então você paga também o Instagram, o Facebook, eles direcionam aquela propaganda só para um determinado público. Então, você seleciona este público, se são mais joviais, se são mais vividos. E dentro, né, dessa seleção deste público, você começa a interagir, trazer conteúdo. Além das propagandas, além do seu produto, do seu serviço, você também vai trazer conteúdos relacionados a atender necessidades diárias naquele segmento também daqueles empreendedores. Por exemplo, minha área de calçados. De vez em quando eu procuro um vídeo e posto lá para eles, para os empreendedores, para os seguidores, como limpar, né, a borda do calçado, como tirar aquela sujeira da bordinha branca ali do calçado, né, um calçado de couro, se molhou, qual é o correto, eu deixar secar no sol ou na sombra. Então, a gente tem que ter esse relacionamento. E isto é muito importante. Eu só não posso esquecer e deixar de mão o físico e o offline, porque tem muita gente que são uns feras no offline ou no online, né? No online, no virtual. Quando parte o offline para o físico, de entregar, de atender, são péssimos. Então, são excelentes nas plataformas, mas quando parte para entregar ou para atender, não tem capacidade, não tem um preparo para atender. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Se eu estou no virtual, eu tenho que trazer a mesma experiência do presencial, né? E se eu estou nos dois, né, eu tenho que atender com qualidade lá e atender também com qualidade aqui no offline, no físico. Abimário, você acredita que o empreendedor que vem de uma família empreendedora, ele tem alguém na família lá que já empreende, uma pessoa desse tipo tem mais chance de obter sucesso do que um cara que tem o conhecimento, mas não tem a experiência? Não, eu não concordaria. Eu vou dizer, isto que parece ser uma realidade, por trás disto está algo que eu denominaria como medo, né? Medo de assumir riscos. Quem vem de uma família tradicional empreendedora, este medo de assumir riscos, que o empreendedor é um assumidor de riscos, quem vem de uma família tradicional empreendedora, ele tem um medo menor de assumir riscos ou de fazer investimentos, né? Então, a questão principal é esta. Porque, assim, o medo é um dispositivo de segurança, né? Eu não pulo de uma ponte, eu não atravesso uma BR, por exemplo, em movimento, porque o medo me diz que se eu fizer aquilo, né, eu vou ter consequências. Então, no mundo empreendedor é da mesma forma. Existe um medo. Meu nome, eu tenho família, eu preciso sobreviver, e meu dia de amanhã, né? Então, eu invisto ou não invisto? O que é que eu faço? Né? Então, essa questão do medo, ele é um dispositivo de segurança, mas como eu falei lá no início,
Né? Empreendedor, uma das características do empreendedor é iniciativa. Ele tem que ter iniciativa, ele tem que assumir riscos. E se você é um empreendedor, como eu já vi, já estive em debates com empreendedores que têm capital, eu gosto de assumir riscos, eu não tenho medo. Ok, ele tem capital. Agora, o pequeno empreendedor que não tem um capital, né, que não tem uma estrutura, um apoio, como é que eu vou diminuir estes riscos? Como é que eu vou enfrentar este medo? Com conhecimento. Quem vem de uma família tradicional empreendedora, ele tem menos medo de assumir riscos, de fazer investimento, né? Quem não vem de uma família tradicional empreendedora, ele tem mais este medo. Porém, é o que vai fazer você diminuir seus riscos, o que vai fazer você diminuir seu medo é o conhecimento, né? É você buscar o conhecimento para fazer o planejamento antecipado desta atividade e depois fazer uma boa gestão. Nós estamos finalizando nosso bate-papo aqui com o Abimari Fernandes. Realmente nos esclareceu bastante e acredito que nosso público também ficou bem esclarecido sobre vários assuntos, né, na área de empreendedorismo e perfil empreendedor. Então, de antemão, já te agradeço, Abimari, em nome dos meus companheiros aqui, pela sua disponibilidade e deixo um espaço aberto aí para você fazer suas considerações finais e fique à vontade. Bem, é agradecer, né? Agradecer o Janis Cleuto, o Ivan, o Edvar e o Deoclésio. Dizer que foi um momento de muita satisfação para mim. Eu considero isto como um momento de aprendizado também para mim. Não tenho muita habilidade ainda de redes sociais, assim, do virtual, do ao vivo, mas é um momento de aprendizado para mim também e eu considero isso como uma contribuição. Eu gosto muito de falar do empreendedorismo. Se fosse presencial, ainda eu me soltaria muito mais, ficaria mais à vontade. Né? No virtual, a gente ainda tem aquele receio, mas dizer que estou à disposição para contribuir com minha comunidade, com minha cidade, para contribuir com as demais cidades, com demais empreendedores. Assim como, né, tive a oportunidade de outras rodas de conversa no IFP, no Lucineto Santana aqui em Paulistana, e eu sempre divulguei e deixei à disponibilidade da minha comunidade ou das demais comunidades a minha disponibilidade de contribuir. Então, eu tenho esse sentimento e isso me faz bem, eu me sinto bem, à vontade de contribuir em falar disto, porque se falando daquilo que você sabe fazer aqui, você vai se aprimorando e não esquece. Melhor do que manter o conhecimento é falar daquilo que você sabe, e isso vai cada dia mais ser aprimorado. Então é um sentimento de gratidão e desejar sucesso para vocês que estão aí finalizando o curso. E quem assistir a nossa live, eu desejo sucesso e dizer que eu estou aqui em Paulistana, tá bom? Quem quiser aí seguir o Instagram da Rastro Calçados, é só ir lá, @rastrocalçado01 e acompanhe lá o nosso trabalho. E também em outras partes, não tenho disponibilidade ainda de trazer consultoria, estou terminando o curso na área específico, um curso avançado, já tenho prática de fazer isto para familiares e amigos, mas estou me profissionalizando para trazer essas consultorias de forma com todas as ferramentas necessárias, assim como um grande profissional traz em qualquer área do Brasil, tendo em vista que hoje 72% das empresas necessitam de consulta. Obrigado. Pois a gente agradece, viu? E ficamos felizes pela sua disponibilidade, não só para nós, mas para toda a comunidade, como você se colocou aí, para quem quiser buscar o conhecimento mais na área, ter uma enciclopédia aí de conhecimento na área de empreendedorismo. Pois está ok. Muito obrigado, Mara, e até a próxima. Obrigado, pessoal.